E aí, pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero dividir com vocês uma reflexão inspirada num filme que eu vi. Às vezes eu gosto de fazer isso aqui no canal. Eu vejo algum filme, me leva a algum pensamento que a gente pode sim refletir sobre a Bíblia, usando tudo na nossa vida, né? Às vezes até um filme. E foi o caso. O filme O Abismo está aí no catálogo do Netflix e é inspirado numa história real. Ele é um filme, eu até anotei aqui as informações para passar para vocês. É um filme sueco que retrata um desastre que engole a cidade de Kiruna após uma mineração excessiva. E é inspirado em terremoto que aconteceu em 2020. E esse filme é uma aventura, assim, com suspense, é bem legal, eu recomendo. E também eu quero recomendar, mas fazer um parênteses aí, para tomar cuidado que tem cenas fortes. Se você vai assistir, pretende assistir, tem criança na sua casa, tome um certo cuidado, porque ele tem umas cenas fortes. São poucas, mas tem. Então, o seguinte, eu fiquei pensando, né, nessa questão aí do abismo, desse filme, né, o Abismo. Imagina só viver num lugar que tá sempre com tremor, né, com uma possibilidade de desabar, da gente perder o chão. Mas vamos pensar e remeter para algo mais subjetivo, algo relativo à nossa vida, né? Relativo à nossa espiritualidade, quem sabe, né? Quantos de nós vivemos situações que são quase como um tremor de terra? Quantos de nós, volta e meia, estamos sempre assim? Às vezes a gente está bem, a gente está estável, às vezes o nosso casamento está funcionando, está estável, mas de repente um abalo, de repente um tremor. Quem sabe às vezes eu comigo mesma estou bem. Sabe aquelas pessoas que os colegas de trabalho não sabem se dão bom dia? Ficam sempre pensando, será que essa pessoa deu um bom dia hoje ou ela vai ser grosseira comigo? Tem muitas pessoas assim. E se você é uma pessoa assim, olha, te aconselho, mude a sua postura. É muito ruim a gente viver pisando em ovos, assim como se diz no popular, porque a gente não sabe como agir com essa pessoa que às vezes está bem, está estável, mas daqui a pouco já tem um tremor de terra aí que pode desabar tudo. Então a gente tem muita dificuldade de conviver com pessoas assim tão instáveis, né? Nos relacionamentos, na família. E tem pessoas que se acostumam com isso, né? A gente corre o risco de se acostumar, porque não deixa de ser um padrão, né? O padrão de que às vezes está tudo bem, daqui a pouco já tem uma confusão, aí já fica tudo bem de novo. Mas será que isso é uma vida agradável, né? Será que isso é saudável para nós? Será que isso é sinônimo da gente ser feliz com a nossa vida? Com certeza não, com certeza essas oscilações deixam a nossa vida numa insegurança constante, assim como se fosse viver nessa cidade de Kiruna, que a qualquer momento pode desabar o chão, pode ter um tremor e desaparecer tudo. E é assim na nossa vida também, né? Às vezes as relações estão muito bem, tá todo mundo postando foto no Instagram, feliz no restaurante, se abraçando. Aí dentro de casa daqui a pouco um atrito por uma coisa boba, né? Ou às vezes com os filhos, uma coisa boba já estremece tudo, já vira um caos. Então isso não é vida, né? Isso não é vida. E a gente pode modificar isso. A gente tem que quebrar esse padrão. Ou às vezes uma pessoa que convive com você, uma pessoa de vez em quando é uma pessoa assim a mil maravilhas. Daqui a pouco, se é contrariado com alguma coisa, não gosta de alguma coisa, já chuta o pau da barraca, né? Como se diz. E é grosseiro, é estúpido ou estúpida, né? E maltrata você, maltrata os filhos. Será que isso é vida? De novo eu te pergunto. Não para ofender tudo que você construiu na sua vida, né? Porque a gente não joga fora as histórias, mas para fazer você repensar, se questionar
e dar um basta nesse padrão repetitivo, né? Esse padrão de oscilação, porque isso vai desgastando, isso gera uma insegurança, vai desgastando a nossa vida. Mas olha só que legal, eu encontrei um trecho pensando nisso também sobre a gente estar num solo firme, né? Essa comparação com esse filme do abismo, que as pessoas estavam perdendo o seu chão, literalmente, né? E aqui eu fiz um paralelo que quantas vezes a gente perde o nosso chão na nossa vida. A gente tem uma vida instável, que oscila e que gera insegurança. Mas elevando isso para um patamar maior, né? Que além da nossa vida no campo natural, na nossa vida de fé, na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus, a palavra do Senhor traz um trecho muito interessante para a gente pensar no livro de Mateus, o capítulo 7, versículo 24. Fala o seguinte, provavelmente você já deve ter ouvido falar, esse trecho é bem conhecido. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, olha que interessante se a gente também pensar, né, fazer uma reflexão em cima desse filme do abismo, passar para a nossa vida, na nossa vida com Deus, nas nossas decisões espirituais. Eu digo espirituais que elevam um patamar de pensamento na eternidade e não só no nosso campo natural, da nossa vida natural. Olha só que a palavra está falando, né? Quem é a rocha? O que a Bíblia fala que é a rocha? A rocha é quando a gente decide, né? Ouve as palavras de Jesus e as pratica. Está comparando como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Então, a rocha da nossa vida é Jesus. Mesmo que você tenha identificado esse padrão aí de oscilação na sua vida, né? E que daqui a pouco você ainda não tem um caminho, uma estratégia, ainda não tem, mas não se acomode nessa situação, mas você ainda não tem uma estratégia para mudar essa situação. Você pode se firmar na rocha que é Cristo, a rocha inabalável, a rocha estável, a rocha que nos dá segurança, mesmo quando o nosso mundo todo oscila, mesmo quando a terra, o chão, né, que está nos nossos pés, podem desabar. Porque quantas vezes na nossa vida, né, a gente acaba até se segurando nessas coisas que são areia, né, na nossa vida. A gente se firma e se apega em coisas que não são a rocha, que são areia. Então, essa palavra, ela é muito, muito importante para a gente repensar na nossa vida. Primeiro, a gente pensar sobre os padrões que a gente está seguindo na nossa vida. Os padrões instáveis. E se for possível, a gente tomar decisões aí para mudar essa situação, não se acomodar nisso. E segundo e mais importante, é a gente pensar que se a gente estivesse agarrando como sentido da nossa vida em qualquer coisa que não seja a rocha Jesus, a gente está se iludindo, porque tudo mais é instável, tudo mais é como uma areia. Não se constrói uma casa na areia. Então a gente precisa construir a nossa casa, a nossa vida, tudo na nossa vida, o nosso sentido de vida sobre a rocha que é Cristo. E outra palavra de esperança também, se você identifica que a sua vida ela é instável, peça discernimento, estratégia, sabedoria para o Senhor, para ir modificando as coisas na sua vida. Deus deseja que as coisas não substituam Ele nesse mundo, né? Que a gente não tenha o sentido da nossa vida nas coisas, nas pessoas. Mas Deus sim quer nos dar uma vida feliz aqui nessa terra. Enquanto estamos aqui nessa terra, não é que não tenhamos problemas, vamos ter problemas e dificuldades e lutas, mas em geral, no geral da nossa vida, a gente precisa buscar, né, com a ajuda do Senhor também, buscar uma vida organizada em todas as áreas, porque às vezes a gente se engana, né?
a gente aceita migalhas muitas vezes nas relações, a gente se engana que a gente tem algo e a gente não tem. Então a gente tem que ser muito sincero com a nossa vida, né? Porque às vezes as coisas estão oscilando porque realmente a gente não tem essas coisas, né? Então que a gente possa ser verdadeiro com a gente mesmo e buscar principalmente ser firmado na rocha que é Cristo. Espero que essa reflexão tenha te encontrado aí no seu coração como uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento e também para perceber que a gente pode refletir sobre Deus, sobre as coisas de Deus em tudo que a gente faz nessa terra, né? Até mesmo num filme. Abraço e até o próximo vídeo.